Fala galera, PH na área, aqui no Eurocomics, seu canal especializado em quadrinhos europeus. Hoje a gente vai ter o professor universitário Felipe Moanes, que, ajudado por sua filha, vai mostrar uma caixa que ele comprou em Portugal, porque ele mora em Portugal, mas comprou essa caixa lá diretamente da Espanha. Então, comprou uma caixa só com quadrinhos de Mortadelo e Salaminho, né? De autoria do saudoso Francisco Ibáñez. E é isso que você vai curtir agora, uma caixa luxuosa, maravilhosa. Ele que é professor universitário vai falar melhor sobre ela, né, do que ninguém. Mas antes, vamos conhecer Mortadelo e Salaminho, que nos anos 1970 dividiam as prateleiras nas livrarias com Asterix e também podiam ser encontrados nas bancas de jornal através de publicações da Rio Gráfica Editora, a RGE. Os marmanjos de plantão vão se lembrar destes dois agentes secretos criados em 1958 pelo espanhol Francisco Ibáñez Talavera. Mortadelo e Filemón no original em espanhol, ou Salamão e Mortadela em português de Portugal, é uma série em quadrinhos que mostra as desastrosas investigações de dois espiões a serviço de um poderoso serviço de inteligência, a TIA, Técnica em Informações Avançadas, paródia da famosa CIA e da série americana O Agente da Uncle. Os dois também eram, de certa forma, inspirados em Sherlock Holmes e Watson. A grande inimiga dessa agência era a Sogra, secreta organização de gatunos, raptores e assassinos. Mortadelo e Salaminho viviam metidos nas maiores confusões. O magricelo e narigudo Mortadelo era o rei dos disfarces, conseguindo se transformar no que quisesse, enquanto Salaminho era o azarado e baixinho chefe que sempre se estrepava por conta de Mortadelo. A gente não pode esquecer, claro, né, do professor Bactério e suas invenções mirabolantes, do superintendente da TIA, o Super, e da secretária rechonchuda Dona Ofélia, apaixonada pelo Mortadelo. Mortadelo e Salaminho já viraram desenho animado e ganharam em 2003 uma versão para o cinema chamada La Gran Aventura de Mortadelo e Filemón, filme dirigido por Javier Fesser. Em 2008 foi a vez de Mortadelo e Salaminho, Missão Salvar a Terra, continuação do primeiro filme, todos esses dois longas com atores de verdade. Já no ano de 2014 foi a vez da animação feita por computador, Missão Inacreditável. Como curiosidade, Mortadelo e Salaminho viveram uma aventura no Rio em 2016, na época das Olimpíadas, numa missão em que tem que investigar um tipo de doping ao contrário, né, que estaria enfraquecendo atletas. Mortadelo e Filemón Rio 2016 foi o nome dessa aventura inédita no Brasil. Olá, meu nome é Felipe Moanes, eu estou aqui para apresentar a caixa de colecionador do Mortadelo e Salaminho, né? Esse aqui é o primeiro volume, né? Vocês, enfim, estão vendo aí a caixa, são 10 volumes, realmente material espantoso, muita coisa. É uma caixa, na verdade, que foi lançada em 2017, ou seja, tem 6 anos, e pela Signo Editores. Essa caixa, ela não é o material completo do Mortadelo e Salaminho, mas é o que consideravam até então, até aquele momento, o melhor material publicado, né, de Mortadelo e Salaminho. Quer dizer, uma coletânea, né, a produção do Ibáñez, que morreu no mês passado, é enorme, então não daria para publicar tudo, imagino eu, né? Essa caixa é gigantesca, são 10 volumes, são extremamente grossos, vai demorar para eu ler isso aqui. E eu acho que, sem dúvida nenhuma, é não apenas a melhor, material mais bem editado do Mortadelo e Salaminho, como uma coletânea, mas eu vou dizer que uma das melhores edições coletâneas de quadrinho que eu já vi, né? Eu tenho algumas né? Eu tenho aquela caixa do Akira, tenho uma edição encadernada, edição completa do Tintin, mas essa realmente é espetacular, né? A qualidade de edição é sensacional, a impressão é ótima, né? Tudo com
todas as histórias com muito definidos claramente a história, o ano de publicação, onde que foi publicado, né? Também todas as revistas, todos os volumes, vêm com uma espécie de um cartaz, que vocês estão vendo aí, que é esse aqui, né? E que, do outro lado, faz um apanhado geral do Mortadelo e Salaminho. Aqui fala das origens, tem uns que falam dos vilões, outros falam das invenções, o outro fala dos famosos que aparecem em Mortadelo e Salaminho. Enfim, é uma edição espetacular, né? E quando eu vi, eu não resisti e comprei, né? E aí estou mostrando aqui para vocês um pouco dessa caixa, né? Desses volumes. Cada volume é cheio de histórias. O último tem ainda uma coletânea de capas, né? Do Mortadelo e Salaminho, que foram publicados em diversas revistas, em álbuns específicos, né? E assim, de fato, para quem é fã de Mortadelo e Salaminho, é obrigatório, né? Tem aqui as primeiras histórias, esse aqui que é o primeiro volume, tem as primeiras histórias, a gente ainda pode ver aqui, não sei se vai dar para ver aqui, o Mortadelo e Salaminho ainda com design antigo, inicial, né? Que depois foi se transformando, como é natural, com o tempo, né? E é isso, assim, eu acho que vocês vão ficar tentados de comprar, né? E eu, na verdade, acabei comprando essa caixa porque por conta do falecimento do Ibanhas, né? O que acontece, assim, eu tenho muito tempo que eu não leio, né? Mortadelo e Salaminho. E tem uma questão que eu acho que para mim é importante, que eu me alfabetizei, digamos assim, lendo quadrinhos. Claro que li as coisas na escola, mas eu sempre gostei muito de ler quadrinhos. E para além das revistas de linha, né, tipo Mônica, Cebolinha, enfim, os quadrinhos de super-herói e tudo, eu lia muito Mortadelo e Salaminho, Tintin, Asterix, né, aquele básico. E na hora do recreio, no intervalo das aulas na escola, eu ia para a biblioteca e ficava lendo, em vez de jogar bola, né? Talvez por isso tenha sido sempre um perna de pau, mas eu ia para a biblioteca e ficava lendo Tintin, Asterix e Mortadelo e Salaminho, né? O que aconteceu é que Tintin e Asterix sempre foram publicados, então a gente sempre encontrava, mas no Brasil chegou um determinado momento que Mortadelo e Salaminho praticamente sumiu, você não via mais essas publicações, era publicado em revista, depois tiveram os álbuns da Cedibra, né? Então, eu fiquei com um saudosismo, né, de Mortadelo e Salaminho, de uma leitura que eu sempre gostei muito e que nunca mais eu pude ler, né? E isso era uma coisa que eventualmente voltava. Eu falei assim, Mortadelo e Salaminho podia ser republicado, podia... né? Eu tinha maior vontade de ter os álbuns e de comprar as revistas novamente, porque traz uma memória, né, afetiva, né, da infância, de quando eu lia, né, esses quadrinhos e tal. E nunca mais eu pude ler Mortadelo e Salaminho, e sempre, volta e meia, quando alguém falava, Mortadelo e Salaminho e tal, eu lembrava, que era bacana, queria tanto reler e tudo. E aí o que aconteceu foi que agora, e aí, em função disso, eu mesmo lembro vagamente de Mortadelo e Salaminho. Porque eu adorava, achava engraçadíssimo, lembrava, o que mais me cativava nas histórias eram os disfarces do Mortadelo, né? Os mais surrealistas possíveis. Então, assim, eu achava, na verdade, Mortadelo e Salaminho totalmente surreal, né? Enquanto Asterix tinha humor, mas tinha um componente histórico muito grande, tinha uma questão de aventura, espionagem, né, daquele período de Guerra Fria e tudo mais, né? Mortadelo e Salaminho era uma coisa que era um pouco diferente dos outros quadrinhos que eu lia, né? Seja a Turma da Mônica, que tinha aquela coisa
né, idílica, lírica, né, da infância, do bairro do Limoeiro e aquela coisa enfim, da cidade do interior, da cidade pequena, né, daquela coisa mais inocente, né, e os quadrinhos de super-herói, que era aventura e tudo. Mas Mortadelo e Salami, para mim, tinha um caráter de surrealismo, ainda que eu não entendesse ainda na época que era surrealismo, que era sensacional. Aquele, né, era humor, mas tinha aqueles disfarces, umas situações completamente estapafúrdias. E aquilo me cativava bastante, né? E aqui tem uma parte legal também do cartaz que diz a evolução e a maturidade, né? Que, na verdade, essa parte aqui fala justamente do traço original, do início, né? Do Ibáñez, como que esse traço vai mudando. Então, aqui é a característica do Mortadelo, o Salaminho, ele já sem as vestes de Sherlock Holmes e Watson, e o Salaminho de terno vermelho, que é abandonado posteriormente, né? Para já a configuração mais moderna, né? Aqui, ó, ela ainda está de terno vermelho até chegar também ao que a gente conhece hoje, a calça vermelha e branca do Salaminho e o Mortadelo sem guarda-chuva, sem chapéu, né? Esse guarda-chuva e chapéu que a gente vê aqui muito claramente nas primeiras histórias do Mortadelo, ó. E do chapéu ele tirava os disfarces. E aqui já tem ainda esse caráter de Sherlock Holmes, ó. Aqui, ó, o cartaz, né? Cheio de onomatopeias, porque ele fala aqui que é bem interessante da linguagem gráfica, né? Usada pelo Ibáñez no Mortadelo e Salaminho. Aí tem as metáforas visuais, né? As caídas e explosões, as onomatopeias, velocidade e peso, simbologia. Bem legal isso, porque esse provavelmente é uma coletânea que ajuda a gente a perceber a linguagem dos quadrinhos que o Ibáñez usava no Mortadelo e Salaminho. Tem uma coisa que eu esqueci de falar que é importante, que o próprio Francisco Ibáñez se desenha em várias aventuras, em várias histórias, né? Então, e que reforça o caráter metalinguístico de Mortadelo e Salaminho, né? Então aqui, por exemplo, né? Aqui aparece o Ibáñez, né? Ele fala aqui que nunca vai se lembrar de colocar o título no princípio do álbum. E várias páginas que eu mostrei, que eu estou mostrando aqui, ele aparece, né? Eu acho que aqui ele também, né? E ele toma parte também da história. Olha aqui ele de novo. E isso é muito bacana, né? Porque o autor faz parte da história. Olha aqui a questão da metalinguagem. Ele dobra o quadrinho, ele vira o quadrinho e foge para dentro do quadrinho. Isso é bem legal. O Ibáñez faz muito isso nas histórias, né? Ele sai de dentro, olha, ele sai de dentro da página, por trás do quadrinho. É bem legal isso. E aqui são os famosos. Mas aqui dá para ver vários lá. Dá para ver, tem um Bill Clinton, tem o Gordo e o Magro, cinema, né? Tem aqui o John Wayne, ator americano. O Príncipe Charles aqui, ó. Aqui, o Príncipe Charles. O Príncipe Charles agora virou rei, né? O Rei Charles. Esse eu reconheço, o José Maria Aznar, que foi primeiro-ministro espanhol. E aí fala que infância e família, ó.
mostra que o Mortadelo já teve cabelo e que por causa do professor Bactério, ele ficou careca. Essa é a grande origem, é tipo um Lex Luthor, né? Então, assim, como eu fiquei muito tempo sem ler Mortadelo e Salaminho, eu acabei perdendo muito, assim, da história, né? Não lembro tanto, assim, da história quanto eu gostaria, né? Dos personagens e tal. Mas sempre fiquei com essa vontade na cabeça de, pô, queria reler. Quando o Ibanez morreu agora, eu estou morando em Portugal e acaba que se compra muito na Amazon espanhola, né? Aqui a gente compra muito na Amazon espanhola. Bom, a Amazon espanhola, sendo Mortadelo e Salaminho, né, espanhol, eu falei, vou dar uma olhada, quem sabe eu acho uns álbuns para reler. E eu encontrei essa caixa sensacional, com 10 volumes, super bem editado, né? Todas as capas viram, as capas de pó viram cartazes também, né? E os livros são bem cadernados, capa de pano. Então, era meio caro, mas já estava um preço mais baixo. Eu olhei e falei, é agora ou nunca. E resolvi comprar. Resolvi comprar essa caixa do Mortadelo e Salaminho. E, né, em espanhol original, né? Quer dizer, língua original. E quando chegou, eu fiquei muito impressionado, porque é um peso enorme, né? É muito pesado. Até o carteiro que trouxe falou assim, isso está pesado, hein? E aí o PH pediu para eu fazer esse vídeo, né? Explicando um pouco, mostrando um pouco a caixa. E aí, é isso. Eu espero que vocês gostem da caixa. Quem tiver oportunidade, recomendo, porque é muito legal. Eu muito provavelmente, vou ter aí algum tempo, né? Vou precisar de tempo para ler tanta coisa e acho que demandar alguns anos para ler esses 10 volumes de Mortadelo e Salaminho. O mais legal é que agora, tendo isso em casa, eu vou poder apresentar para os meus filhos, né? Para minha filha, Catarina, que me ajudou fazendo as imagens aqui da caixa e dos livros. Eles vão ter essa possibilidade de, da mesma maneira que eu me encantei com Mortadelo e Salaminho, mais ou menos dessa idade, eles também vão poder ler, talvez aprender espanhol lendo Mortadelo e Salaminho. E é isso. Então é isso, espero que você tenha curtido aí o Felipe Moanes e sua caixa sensacional caixa com quadrinhos de Mortadelo e Salaminho. A gente volta em breve no Eurocomics. Valeu!